Olá! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Segunda Eu Começo, um podcast onde eu falo sobre emagrecimento, jejum intermitente, mudança de estilo de vida, histórias de superação e muito mais. Antes de falar sobre o tema do episódio de hoje, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quantas horas vocês dormem? Mais de 5 ou menos de 5 horas? E a segunda pergunta que faço, vocês acordam cansadas? Ou têm a sensação de que quando acordam a fadiga permanece e na verdade parece que nem dormiram? Se vocês responderam pelo menos um sim para essa segunda pergunta e se dormem menos de 6 horas, esse episódio é para vocês. E nesse episódio eu vou falar sobre insônia, sobre qualidade de sono e como isso influencia o emagrecimento e a saúde. O brasileiro, ele dorme muito pouco e muito mal. Isso é o que os últimos estudos mostraram, estudos de 2016, 2018, 2020. O brasileiro padrão dorme uma média de 7 horas por noite, mas acorda com a sensação de que está fadigado. Ou seja, mesmo dormindo, ele acorda cansado. E eu vou explicar um pouco o porquê que isso acontece. Mas o que eu observo na prática do consultório, na prática das minhas redes sociais, de toda a vivência que eu tenho, é que geralmente quem está acima do peso dorme muito menos do que 7 horas. Dorme muito menos que 6. Às vezes entre 5, 5 e meia, 6 e tem um sono muito fragmentado. Ou seja, acorda muito à noite, independente de ir ao banheiro ou não, mas tem um despertar. E aí, vamos começar tentando entender primeiro o que é insônia? Porque às vezes eu questiono para alguma paciente e pergunto, tu dorme bem? E ela responde sim. E aí eu começo a fazer o questionário e no final desse questionário a gente chega à conclusão de que ela não dorme bem. Às vezes a pessoa está com um quadro de insônia ou com um quadro de reatividade do sono, que eu vou explicar o que é também, e não sabe. Então existem alguns tipos diferentes de insônia. Por exemplo, a insônia, ela não é somente aquela que você tem dificuldade para pegar no sono. Deitou no travesseiro e ficou horas e horas, às vezes 1, 2 horas tentando dormir. Não é somente isso, mas isso é uma das características. Então, dificuldade de pegar no sono, um despertar muito cedo, ou seja, você até dormiu cerca de 10 horas da noite, mas quando deu 3 horas, 3 e meia ou 4 da manhã, você despertou. Isso é um tipo de insônia. Terceiro tipo é aquele no qual você, apesar de ter uma facilidade de pegar no sono, ou seja, o famoso deitou e dormiu, mas 3 horas depois você desperta. Às vezes para ir ao banheiro e às vezes porque você simplesmente despertou e depois tem uma grande dificuldade para pegar no sono de novo. Então tem essas 3 características. Então não somente a dificuldade de pegar no sono. E aí aqui eu faço um adendo. Também não é normal acordar para ir ao banheiro. E isso também não está associado à quantidade de água que você bebe antes de dormir. O nosso corpo, quando ele entra em estado de sono e entra num sono profundo, a nossa bexiga, ela se relaxa e a gente não, digamos que não sente a vontade de ir ao banheiro. Então, se o sono está profundo, você não vai acordar para ir ao banheiro. Você vai acordar no horário correto e de manhã vai esvaziar a bexiga. Mas o que acontece com a grande maioria de vocês? É que o sono está muito superficial. E o sono estando superficial, obrigatoriamente, você vai sentir a tua bexiga. Se você bebeu muita água à noite, ou água, ou chá, ou qualquer outro líquido, você vai sentir isso e vai despertar, porque o teu sono está muito leve. Então você tem até percepções que não deveria ter. Então isso é um adendo. Mas tá bom, bora falar um pouquinho das causas da insônia? Para que vocês sabem o que causa, eu trouxe aqui 4 questões para a gente discutir. Uma das causas de insônia é o estresse contínuo, e a gente vai falar mais sobre isso. Outra causa é a questão da inflamação crônica. A terceira causa, ela está mais associada à desregulação do ritmo circadiano. E a quarta causa, ela está associada a neurotransmissores. O que é isso, Amanda? Neurotransmissores são substâncias que a gente produz aqui no nosso cérebro e que fazem todas as nossas conexões cerebrais. Pensamento de tristeza, felicidade, é o neurotransmissor que manda a gente mexer a nossa mão, é o neurotransmissor que deixa a gente sorrir. Então ele movimenta tudo que tem dentro aqui do nosso cérebro e dá todos os comandos para o corpo. Então, por causa desses 4 motivos,
a gente pode apresentar algum quadro de insônia. E aqui eu não vou falar da insônia causada por problemas respiratórios, problemas ventilatórios, como no caso a apneia do sono. Ainda existe todo esse padrão de insônia, que também está muito presente em pessoas que estão com sobrepeso. Mas isso aqui a gente vai deixar para um próximo episódio. Hoje eu vou me ater nesses 4 pontos, que são pontos importantíssimos. Por exemplo, estresse. Você já parou para pensar o quantas vezes que isso já não aconteceu com vocês? Se aconteceu com vocês, escrevam aqui nos comentários, porque comigo acontece eventualmente. Você tem algo, uma atividade nova que você vai fazer, por exemplo, e às vezes nem é uma atividade ruim. Você programou uma viagem, vai sair de férias, você tem um voo que você está esperando há muito tempo. Quantas das vezes o teu sono não foi bagunçado porque você ficou preocupado com aquilo? Você vai começar num trabalho novo, você tem um projeto para entregar, você brigou com alguém, você está chateado com alguma questão que não foi bem definida. Isso daí atrapalhou o teu sono? Comigo isso acontece. Isso é chamado de reatividade ao sono. Algumas pessoas têm essa reatividade muito mais exacerbada. Ou seja, qualquer evento estressor faz com que o sono se modifique. Isso às vezes é pontual. Outras pessoas não. Outras pessoas podem ter viagem, pode ter briga, pode ter problema, que o sono vai permanecer intacto. Mas vamos ficar aqui com essas pessoas que têm essa reatividade aumentada. Por que será que isso acontece? Geralmente, a reatividade do sono, ela está associada a aspectos de ansiedade e depressão. Geralmente, é preciso investigar um quadro um pouco mais ansioso. Mas também existem alguns pontos que a gente tem que observar. Esse fator estressor, isso que está te causando, será que é um fator que é importante? Porque quanto mais importante esse fator, digamos, quanto maior esse problema, mais probabilidade de você ter um problema de dormir à noite. Há quanto tempo que tu estás com esse problema? Quanto mais crônico tiver com esse problema, maior isso vai, de uma forma mais importante, isso vai interferir no teu sono. E o que tu estás fazendo com esse problema? Porque se o problema é grande, se o problema está há muito tempo, e se tu não faz nada em relação a esse problema, isso também se acumula, isso vai impactar no teu sono. E aí se você pega essas 3 coisas, e ainda tem um excesso de consumo de álcool, ou de qualquer outra substância de abuso, e você ainda tem um quadro ansioso, esses são, digamos que é um pacote completo para você vir a desenvolver um quadro de insônia. Porque a insônia ela não se desenvolve de uma hora para outra. Tu não acorda assim do nada, dormia super bem. Quando foi no outro dia, não tô dormindo nada. Não tô dormindo nada, tem um mês que eu não durmo. Geralmente não é assim que funciona. Funciona quando você tem um sono de qualidade e aí você começa a dormir mal um dia, no outro dia dorme mais ou menos, no outro dia você dorme péssimo ou não dorme. Então, a insônia ela é digamos que uma construção infeliz de um padrão de sono. E a gente vai falar também um pouco sobre como tratar isso aqui no final do episódio, se baseando especificamente em cada causa. Porque digamos que a tua causa não seja estresse. Vai que você não é uma pessoa estressada, você não tem uma reatividade do sono. Então não adianta a gente tratar a causa como uma causa estressora, porque existem outras causas. A gente falou primeiro do estresse, né, que tem essa capacidade de perturbar o sono, e a gente sabe que tem mesmo, né? Segunda causa, inflamação. O que seria essa inflamação? Com certeza, não é uma inflamação, por exemplo, de uma ferida, não é uma inflamação que apareceu aqui na perna. Esse tipo de inflamação que eu falo é uma inflamação subclínica que acontece dentro do nosso corpo e ela está presente principalmente em pessoas que têm algum tipo de doença crônica, como diabetes, hipertensão, principalmente obesidade e sobrepeso. Quem está acima do peso libera substâncias que são inflamatórias. A gordura, o tecido gorduroso, todo dia ele está liberando umas citocinas, que esse nome são essas substâncias, citocinas inflamatórias. Elas vão lá e sinalizam para o teu corpo e vão gerando um grau de inflamação muito grande. Esse grau de inflamação, todo dia ele está lá mandando uma mensagem para o nosso sistema imunológico, que opa, o que é isso? Eu estou aqui bem tranquilo e chegou uma citocina, um elemento que está dizendo que tem uma inflamação. Então, todo dia o sistema imunológico está sendo ativado. E essa ativação do sistema imunológico diariamente, ela prejudica muito a qualidade do sono.
e faz com que tu não entre no teu sono de qualidade padrão, né? Que é um sono profundo, onde você tem que ter na verdade você aprofunda e superficializa o sono várias vezes na noite, tem que ter cerca de 4 ciclos disso. Então, segunda causa, a gente já tem aí a questão da inflamação. Terceira causa já é algo que talvez você não precisa ter estresse, você não precisa estar acima do peso, você pode estar muito tranquilo e com o teu peso em dia, mas se você fizer uma troca do teu ritmo circadiano, você também pode evoluir com um quadro de insônia. O que é isso? O ritmo circadiano, meninas, é o seguinte: nós vivemos num quadro, num movimento de claro e escuro. É claro quando o sol nasce e é escuro quando o sol desce e a lua aparece. As nossas células, elas também funcionam nesse movimento. As células, elas reagem a esse movimento da luz. Então, quando amanhece, algumas células do nosso corpo são programadas para funcionar mais do que outras. Alguns hormônios são mais expressos do que outros. E a mesma coisa acontece quando é à noite. A partir das 18 horas, o nosso corpo ele começa a diminuir a produção de alguns hormônios, como por exemplo o cortisol, que é o hormônio do estresse, que tem que ser bem diminuído para que a gente possa produzir outros hormônios, como por exemplo a melatonina, que é um hormônio que nós produzimos a partir das 18 e 19 horas e que vai estimular o nosso processo de sono. E o corpo é isso, é um relógio perfeito. O corpo ele funciona de acordo com tudo que está programado nos nossos genes, com os nossos genes, chamado inclusive os genes clock, que são genes de relógio que mandam os comandos horários para que as nossas células funcionem bem. O fígado funciona melhor esse horário, o intestino funciona melhor esse outro horário. Só para vocês terem ideia, uma curiosidade, o nosso estômago e a nossa motilidade intestinal, depois das 18 horas, ela tem uma queda drástica. Então, menos de 50% da nossa motilidade vai estar funcionante. Por quê? Porque à noite o nosso corpo não foi programado para comer. Ele foi programado para comer, mas comer pouco. Então, começa-se o nosso corpo a diminuir essa produção de suco gástrico, de enzimas, de pepsina, e também diminui a motilidade. Então, quem aqui já não comeu à noite e sentiu que a digestão estava mais lenta? É explicado por isso. Então, para que vocês entendam que todo o nosso corpo ele funciona como um verdadeiro relógio, ele segue um cronograma, ele é bem organizadinho. O problema é quando a gente começa a bagunçar o cronograma desse corpo. E como que se bagunça o cronograma dele? Bagunça-se ao comer muito tarde, ao ficar acordado até mais tarde. Hoje os estudos mostram que dormir depois das 23 vai bagunçar o teu ciclo circadiano de uma forma importantíssima. Vai diminuir a produção de testosterona, que o nosso pico grande de produção de testosterona e GH acontece à noite. Vai aumentar a tua produção, por exemplo, de cortisol, vai bagunçar, na verdade, essa produção de cortisol matinal, que é um hormônio estressor. Então, são, na verdade, comportamentos que vão levar com que você tenha esse desbalanço e essa alteração do ciclo circadiano. E isso, obviamente, é uma causa de insônia. Por quê? Aquela melatonina que era para você estar produzindo logo às 18 horas, às 19 horas, ela pode ser impedida de ser produzida. Quando que ela é impedida? Digamos que tu pegou o teu telefone, você estava às 20 horas, teu corpo estava lá tentando produzir melatonina. E o brasileiro, ele tem um cronotipo, que é um cronotipo matutino. O que é isso? Ele tem a capacidade de despertar bem cedo e dormir muito cedo também, porque ele produz melatonina muito cedo. Então, 8 horas o brasileiro está produzindo muita melatonina. Só que 8 horas está todo mundo geralmente com o rosto aonde? Na frente do telefone. Então, ou então na frente da TV, ou então mesmo em qualquer outro local com muita iluminação. E essa exposição à luz, quando ela entra em contato com a nossa retina, ela manda um recado para o nosso cérebro de que a gente tem que diminuir a produção de melatonina. Então, toda vez que você entra em contato e você está, depois das 20 horas, em um ambiente que não é um ambiente escuro, que não é um ambiente com tranquilidade, sem poluição sonora, o teu corpo deixa de produzir melatonina e ele vai produzir um outro hormônio que é chamado de cortisol. Esse cortisol é um hormônio do estresse. Então imagina, você que era para estar dando aquela calmaria para o teu corpo, aquele relaxamento, você começa a ficar, digamos que mais ligado, mais estressado. E algumas pessoas que têm uma sensibilidade maior ao cortisol, ou se também estiverem mais inflamadas, com sobrepeso e obesidade,
vão produzir tanto cortisol que vão ter dificuldade depois de relaxar e pegar no sono. E aí, realmente, depois para tentar dormir, podem ficar 1, 2 horas sem conseguir. Quarta causa de insônia são os neurotransmissores. O que é isso? Nós temos um neurotransmissor, vou falar de 2, na verdade. Vou falar de GABA e de glutamato. Se vocês nunca ouviram falar disso, comecem a pesquisar um pouquinho, principalmente sobre o GABA. O GABA, ele é maravilhoso. Ele é um neurotransmissor. Vou explicar um pouquinho antes, né? Para que o GABA seja produzido, a gente tem que ter glutamato, e para que o glutamato seja produzido, a gente tem que ter GABA. Os dois se retroalimentam. E eles funcionam da seguinte forma: o GABA, ele é um neurotransmissor inibitório, e o glutamato, ele é excitatório, ou seja, eles são opostos. À noite, depois lá das 18, 19, igual a melatonina, o GABA também tem que ser bastante expressado, o nosso corpo tem que produzir isso. E ele é produzido a noite inteira. De manhã, o GABA dá uma diminuída para dar entrada para quem? Para o glutamato. O glutamato, que é um neurotransmissor excitatório, que é o que vai te dar vontade de fazer as coisas, que é o que vai fazer com que tu fique bem energizado. O que acontece com as pessoas que têm essa desregulação de GABA e glutamato? À noite, não tem produção de GABA. Ela vai produzir o quê? Vai produzir glutamato em excesso. A produção de glutamato em excesso é uma das grandes causas de necessidade de comida, de desejo alimentar às 17 horas. Por quê? Porque o GABA, como ele é um neurotransmissor que, lembra que eu falei para vocês? Ele é um neurotransmissor que ele é inibitório, ele tenta te deixar mais calmo. O GABA, se tivesse ativo nesse momento, às 17, 18, teu desejo, a tua ansiedade por comida iria diminuir bastante. Mas se você tem um desequilíbrio disso, é justamente ao contrário que acontece. À noite não tem GABA, você está muito elétrico, com muita vontade de comer, e de manhã também não tem glutamato, você acorda sonolento. Vamos falar sobre tratamento? Eu acho que isso é muito interessante, a gente começar a pincelar algumas questões, mas pensando principalmente, antes de falar sobre tratamento, pensa nessas quatro questões que eu trouxe aqui para vocês. Em qual delas que vocês se encaixam? Ou talvez em mais de uma delas? Escrevam aqui embaixo para mim e vamos conversar sobre isso. Para a gente falar em tratamento, primeiro lembra, né? Tem que identificar qual é a causa, se é somente uma causa ou se são essas 4 causas. Mas se a gente pensar em relação ao estresse, se o estresse for a causa da tua insônia ou da tua reatividade ao sono, uma das primeiras medidas a serem tomadas, e é uma medida simples, é você deixar de consumir cafeína. Para o brasileiro, isso pode parecer um grande desafio, mas desafio maior mesmo, eu acredito que é o enfrentado por quem sofre as consequências da insônia, que isso a gente vai também falar daqui a pouquinho. Então, sabe que está tendo alguma questão associada à reatividade do sono, não está dormindo bem, acorda cansada, acorda várias vezes à noite? Tira a cafeína por 7 dias. Se tem dificuldade de ficar sem um cafezinho, toma um café descafeinado. E eu falo isso com propriedade. Eu faço uso de café descafeinado eventualmente e o sabor é idêntico. É claro que você tem que saber escolher um bom café, experimentar algumas marcas para que isso seja adequado ao teu gosto. Mas o descafeinado é uma boa opção para quem tem grande ansiedade, estresse e não consegue dormir. E mesmo para as pessoas que não apresentam nenhum tipo de questão de insônia, tomar cafeína depois das 14 horas também não é indicado. E aí vou fazer um parêntese. Também existem chás que têm cafeína, como por exemplo o chá verde e o chá preto. Então esses dois, a gente já fica de olho e se tiver esses estresses, durante 7 dias retirar. Outra questão muito esquecida associada ao estresse é uma questão que a gente chama de metilação. Vocês não precisam entender o que é isso, mas o nosso corpo faz várias reações de metilação e que são prejudicadas para quem tem muito estresse. Então, nesse momento, além de retirar a cafeína, o ideal também seria você acrescentar algumas vitaminas para facilitar esse processo de metilação, como, por exemplo, vitamina do complexo B, principalmente B6. Então, repor isso também seria interessante. Além de, claro, práticas de melhorias de qualidade de vida e enfrentamento de problemas. Lembra que eu falei para vocês que toda aquela questão do estresse vai estar associada ao tamanho do problema, ao quanto tempo tem esse problema, a se tu decidiu resolver esse problema e se tem ansiedade. Então, se está associado a isso, o tratamento também tem que estar baseado nessa questão. Ou você vai procurar um auxílio de um terapeuta, de um psicólogo, de um psiquiatra, ter práticas ao ar livre para melhorar também toda essa questão, praticar yoga, uma meditação.
Então, são práticas que vão te auxiliar nisso. Isso pensando no estresse. E agora, se a gente estiver pensando na inflamação. Se a inflamação ela é devido a uma doença crônica, como, por exemplo, o diabetes e a obesidade, então o tratamento dessa causa, ela vem com o emagrecimento e com o equilíbrio do diabetes, principalmente o diabetes tipo 2. Então, ingressar num programa de emagrecimento, e aqui a gente já vem falando sobre isso nesse podcast desde o início, tem diversas formas de você fazer isso, ou você vai através de um jejum, ou através de uma reeducação alimentar, ou através de uma dieta low carb, isso é individualizado. Mas o tratamento sim é o emagrecimento, porque tanto estar acima do peso gera insônia, quanto a insônia dificulta o emagrecimento, porque também aumenta o número de processo inflamatório. Então, essa é uma questão. Mas, se a gente estiver pensando em suplementos que podem ser acrescentados pensando nessa questão de inflamação. Ômega 3, óleo de crio, outros suplementos também que vão estimular a produção de glutamato, que é um anti-inflamatório super importante, é a N-acetilcisteína, a rhodiola. Então, são coisas que você pode acrescentar no teu dia a dia para tentar melhorar tudo isso, né? Mas, acima de tudo, uma vida mais saudável, com prática de atividade física e a busca do emagrecimento. E a terceira causa, vocês lembram? Lembra que eu falei que era aquela causa onde você inverte o teu ciclo circadiano, onde você troca a noite pelo dia, o teu corpo fica um pouco desregulado? Então, a primeira coisa a ser feita quando você... Digamos que... Bora colocar um cenário. Você não está tão acima do peso, você não está estressado, mas mesmo assim, você tem um comportamento em que você dorme toda noite depois das 23, meia-noite, 1h, fica assistindo TV e acorda de manhã bastante fadigada. Ou então até dorme cedo. Dorme por volta das 10 horas, mas quando acorda de manhã tem aquela sensação de que você não dormiu nada. Tem vontade de ficar muito tempo na cama. E aí a gente pode estar falando sim de um quadro de alteração do ciclo circadiano. A primeira medida a ser tomada é coloque um horário fixo para tu dormir. Não importa se você vai conseguir ou não. Digamos que o teu objetivo seja dormir às 10 horas. Então você coloca um despertador no teu celular, dormir às 10. Desde as 19, 20, se você tiver essa possibilidade, tentar começar a diminuir as luzes do teu ambiente. Isso é o que a gente chama de higiene do sono. É você tentar programar, é tentar, digamos, ajustar a tua casa para ser um ambiente acolhedor, para que o teu corpo seja, digamos, estimulado a produzir o que ele tem que produzir, que é a melatonina, para que você consiga dormir. Então, diminuir as luzes do ambiente, tentar não estar num local com muito barulho e sempre dormir no mesmo horário. Ir para a cama no mesmo horário, por mais que tu não consiga. Por mais que você deite às 10 e vá dormir um pouquinho mais tarde, essa regularidade, essa frequência no mesmo momento, isso em algum período vai fazer com que tu consiga dormir certo. Outra questão. Existe também uns estudos que mostram que se você se expor à luz solar logo cedinho, isso estimula o teu ritmo circadiano a voltar ao normal. Então o que deve acontecer? Por mais que tu tenha acordado cansada, fadigada, noite de sono horrível, se expõe ao sol. O famoso bota a cara no sol. Abre a tua janela, vai pra rua, pega um pouco de sol matinal, uns 10 minutos, 15 minutos. Se tiver a possibilidade, também coloca os teus pés em contato com o solo. Isso é chamado de grounding. Isso estimula o teu sistema imunológico a tentar equilibrar todo esse teu ciclo circadiano. Outras questões também que são muito utilizadas, que a gente pode utilizar para equilibrar esse ciclo circadiano é o jejum intermitente. O jejum intermitente, se feito de uma forma correta, regular, ele consegue regularizar os genes clock, que são os responsáveis por toda essa questão do ciclo circadiano. Jejum intermitente, atividade física e, em último caso, a gente pode utilizar a melatonina em dose baixa para tentar ajustar e voltar, digamos que estimular com que o teu corpo possa produzir essa melatonina à noite. Entenderam todo o recado? Então já sabem, é preciso ter um ritmo, é preciso ter digamos que um cronograma noturno, todo um ritual que você faz para poder dormir bem. Bora falar da quarta questão? Falei sobre aqui os neurotransmissores.
Essa questão dos neurotransmissores é um pouco mais complicado para vocês aí saberem se realmente tem esse distúrbio. Mas uma dica que eu dou é a seguinte: às 17 horas, aparece com muita fome, muito desejo por doce? Geralmente, se existe esse padrão às 17 horas, é porque o teu receptor, o teu neurotransmissor GABA, ele não está atuando. Então você não tem essa inibição dos desejos. Então provavelmente tem uma desregulação. Então é por isso que provavelmente que muitas das formulações que a gente utiliza até para tratar a compulsão alimentar, para tratar desejos alimentares nesse horário, você vai ver que está lá na formulação escrito GABA, porque ele pode ser introduzido como um tratamento. Se o teu corpo não está produzindo, ele vai ser introduzido através de uma medicação. Existem também outras questões que a gente pode utilizar para regular isso, como a utilização de Fisiton, de Rhodiola, mas isso tem que ser visto caso a caso. O mais importante é identificar qual que é a causa da insônia, identificar o teu padrão, identificar o que isso está afetando no teu dia a dia e tomar uma consciência de que é preciso melhorar esse padrão para que isso não se torne, não se agrave em algum tipo de doença. Só para vocês terem uma ideia, os trabalhadores noturnos, que são os shift workers, aqueles que viram à noite acordados, eles são comparados às pessoas que não têm insônia. Porque o trabalhador noturno, ele trabalha por cerca de, às vezes, 7, 8 horas direto. Mas quem tem insônia também não consegue aprofundar o sono e não produz os mesmos hormônios, produz as mesmas citocinas inflamatórias. Então podemos comparar os dois. E nós sabemos que quem fica acordado à noite apresenta maior risco de desenvolvimento de diabetes tipo 2. E se isso for associado a histórico genético, a histórico pessoal, esse risco se aumenta ainda mais. E estudos recentes também mostraram o risco de mulheres desenvolverem câncer de mama, mulheres que não dormem bem e mulheres que trabalham à noite. Então, eu chamo vocês a avaliar todas essas questões. Observem como está o sono de vocês. Deem a real importância para isso. Não se acomodem achando que eu durmo mal mesmo. Isso foi desde sempre. Escuto muito essas falas. Isso é desde sempre, desde pequena durmo mal, não consigo dormir bem, isso já faz parte da minha rotina. Esqueçam essas falas. Coloquem falas do tipo, eu vou começar a me avaliar, eu preciso modificar a minha qualidade de sono, isso é importante para mim, porque se eu durmo bem, eu tenho mais energia pela manhã para fazer todas as minhas atividades, seja atividade física, atividade de casa, seja atividade do trabalho. Então é super importante e vamos dar importância real para isso. Outra questão que vocês devem avaliar também e que é de muita importância é o colchão e o travesseiro que vocês dormem. Pasmem, mas os travesseiros, eles precisam ser trocados a cada 2 anos. Então, se tu tem aquele teu travesseiro na tua casa que está há mais de 2 anos, independente se você achar que ele está novo, saiba que 25% daquela densidade do travesseiro já é apenas ácaro. E se o travesseiro 25% é ácaro, provavelmente isso vai te estar dando alguma crise alérgica, algum processo inflamatório e não é interessante. Então tem que ter essa troca também de travesseiro. Os colchões. Colchões, aí já depende também da marca, da densidade da espuma que você tem no teu colchão, mas em média eles têm uma durabilidade de 5 a 10 anos. E que deve ser feito também um rodízio, você deve trocar o colchão de lado. As colchas de cama têm que ser trocadas semanalmente e as fronhas 2 vezes por semana. Esse seria o mundo ideal para evitar a proliferação de ácaros e para fazer com que o teu sono seja um sono reparador. Outra dica também é, se por exemplo, você saiu do teu colchão, saiu do teu travesseiro e tu observou que ele não voltou ao normal, ele ainda está com aquela deformidade, isso é um super sinal de que está mais na hora do que trocar esse colchão. Mas, como vocês viram, não é só colchão e travesseiro que depende para você ter um sono de qualidade. São muitas questões. Estresse, obesidade, sobrepeso, inflamação, diabetes, ritmo circadiano, hábitos mais saudáveis. Vocês aprenderam aqui também sobre tratamento. Então, acho que está na hora de vocês começarem a pensar, se avaliarem, colocarem em prática um estilo de vida mais saudável e um ritmo de sono mais saudável, para que o emagrecimento seja mais fácil e para que vocês consigam prevenir doenças como diabetes e outras doenças cardiovasculares. Bom, esse foi mais um episódio do Segunda Eu Começo e fiquem aqui no canal, semana que vem tem mais.